Você conhece histórias de mulheres que perderam várias estações, 3 ou mais, espontaneamente? Você já ouviu casos de trombose, pessoa que não tinha fator de risco conhecido, e já teve trombose, com história familiar, pai, mãe, ou avós também com história de trombose? Você já viu casos de pessoas que tiveram trombose em locais que você nem sabia que poderia dar trombose, em veia do cérebro, veia hepática, veia do intestino? Pois é, nesses casos aí, a pessoa pode estar diante de uma trombofilia. Você sabe o que é uma trombofilia? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar o que é. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou angiologista da Clínica Physicians. Já aproveita, já clica no botão aí inscrever-se no canal e clica no curtir, porque isso ajuda a plataforma do YouTube a entender que fazemos conteúdo relevante e gratuito que ajuda as pessoas sobre temas relacionados à saúde. Então, pessoal, o tema de hoje é essa imagem no fundo, ó. Um coágulo, certo? São situações que favorecem a formar esse coágulo com mais facilidade, certo? São as trombofilias. As trombofilias, elas são uma tendência que facilitam a formação do coágulo, certo? Que é essa imagem ao fundo. Elas podem ser adquiridas ou hereditárias. Vou falar primeiro das hereditárias. Hereditárias é que tem transmissão genética. Então, aqueles casos que a pessoa não tem fator de risco importante, não fez cirurgia grande, não está num pós-operatório de uma cirurgia ortopédica, por exemplo, de joelho, não usa anticoncepcional recente, não é tabagista, não tem, não está tratando de câncer. Então, assim, esses são um dos maiores fatores para a doença da trombose, certo? Então, a pessoa que não tem nenhum desses fatores, uma pessoa jovem, menor, com idade menor de 50 anos, por exemplo, desenvolver uma trombose espontânea, sem causa aparente, a gente pode estar pensando numa trombofilia hereditária, certo? Que transmite de pai para filho, de mãe para filho, certo? De avós também. São transmissões assim de primeiro grau, certo? Então, uma pessoa que não tem esses fatores mais importantes que eu citei anteriormente para ter uma trombose e desenvolve uma trombose, a gente pode estar pensando numa causa de trombose hereditária. Adquirida, a pessoa ela vai desenvolver essa condição de que facilita a formação do coágulo dentro da veia, dentro da artéria, certo? Por exemplo, a pessoa desenvolve uma doença de lúpus, a pessoa desenvolve uma síndrome conhecida como síndrome do anticorpo antifosfolípide, que são condições que vão propiciar tanto a formação de trombos nas veias quanto nas artérias, certo? Então, pessoas que têm desenvolvimento de trombose e tem situações como essa que eu falei, tem uma doença de lúpus, ou então a pessoa tem perdas gestacionais recorrentes sem causa conhecida, é interessante estar pensando em causas de trombofilias adquiridas, certo? O diagnóstico vai ser junto com a história clínica da paciente, na anamnese, também com alguns exames laboratoriais, certo? E se vier positivo, tanto para trombose adquirida ou para trombose hereditária, o que a gente faz? Bom, essa é uma pergunta que tem que ser individualizada, a resposta tem que ser, cada caso é um caso. A gente tem que individualizar. Não quer dizer que um exame deu positivo, que a pessoa vai ter que usar anticoagulante para o resto da vida ou vai ter que tomar alguma outra medida. Temos que sentar, avaliar o risco de acordo com que
aconteceu, né? Qual o resultado que veio positivo, avaliar cada situação. Por exemplo, se a pessoa teve uma trombose grave, uma trombose de veia muito calibrosa, perto da virilha, na coxa, por exemplo, ou teve até mesmo uma embolia pulmonar, que já é o deslocamento do trombo da perna ou do braço para a artéria pulmonar, ou para segmentos da artéria pulmonar, então aí já aumenta o risco, que já foi um evento tromboembólico ou trombótico importante, certo? Então, cada caso deve ser individualizado, independente do resultado do exame, deve-se somar a história clínica. A gente não deve tomar a decisão baseada apenas nos exames laboratoriais, tá bom? Então era isso que eu queria passar, uma breve noção do que são as trombofilias, o que acontece, o que pode acontecer, né, que elas podem provocar no sistema de sanguíneo e circulatório da pessoa, e tá atentando vocês, caso vocês conheçam pessoas que têm essas histórias, orientar a procurar o angiologista, cirurgião vascular e também o hematologista para estar sendo avaliado, certo? Então, eu queria agradecer pela atenção de vocês e quem não clicou em curtir, quem não clicou em inscrever-se no canal, por gentileza, faça isso, que isso é muito importante para a gente, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.